Eu sou uma sobrevivente. Essa é a única forma honesta de começar essa história. A única palavra que resume os últimos 20 anos da minha vida, desde aquele dia frio de inverno em que meu pai, o homem que deveria ser meu protetor, transformou meu mundo em pó. Aos 16 anos, a maioria das garotas se preocupa com a próxima prova, o primeiro beijo ou a cor da formatura. Eu, por outro lado, estava empacotando uma mochila velha e rasgada, contendo os poucos pertences que meu pai me permitiu levar, enquanto ele me observava da soleira da porta, com uma expressão de gesso, fria e completamente desinteressada no inferno que acabava de desencadear na minha vida. O crime? Ser eu mesma ser a filha que ele nunca quis. O motivo, na verdade, era muito mais superficial e, ao mesmo tempo, infinitamente mais doloroso. A briga não era sobre notas baixas ou rebeldia adolescente. Era sobre dinheiro e status, os únicos deuses que meu pai Arthur realmente adorava. Ele tinha acabado de se casar pela segunda vez, com uma mulher chamada Vanessa, que ele acreditava ser a chave para ascender socialmente em nosso bairro de classe média alta em São Paulo, um bairro onde a fachada era mais importante que a alma. Vanessa tinha uma filha, Clara, da minha idade, a personificação do que Arthur considerava a filha perfeita. Loira, quieta, educada em colégios caríssimos e vazios de conteúdo. E, o mais importante, facilmente moldável aos seus caprichos de exibir sucesso. Eu, com meu cabelo cacheado indomável, minhas roupas de brechó e minha paixão secreta por programação e tecnologia, que meu pai rotulava como coisa de nerd desocupada. Era um estorvo, um embaraço. Uma peça que não se encaixava na nova pintura de família feliz que ele estava montando para impressionar seus novos sócios e a família de Vanessa. A discussão começou no jantar, banalmente, sobre o meu futuro. Eu havia expressado o desejo de seguir a área de análise de sistemas. Uma paixão que desenvolvi de forma autodidata no computador da biblioteca municipal, já que meu pai nunca me permitiu tocar no seu notebook de última geração. Ele explodiu chamando minha escolha de uma profissão de fracassados, de quem não tem ambição, e me coagindo a cursar direito ou relações internacionais, áreas que, segundo ele, dariam status e um sobrenome respeitável no meio social. Minha resposta foi simples, mas para ele, imperdoável. Eu disse que não viveria a vida para impressionar seus amigos e que minha ambição era ser livre, não rica à custa da minha essência. Foi o gatilho. O prato de porcelana fina que Vanessa tinha acabado de comprar voou, estilhaçando-se na parede. Naquele momento, não era mais sobre a faculdade. Era sobre controle. Arthur levantou-se, o rosto vermelho e as veias saltando no pescoço, e suas palavras cortaram o ar com uma agressividade que eu nunca tinha visto, embora sempre soubesse que estava ali, escondida. Se você não vai seguir as regras desta casa, as regras que honram o nome que você carrega, você não precisa ficar aqui. Pegue suas porcarias e vá. Eu não tenho mais uma filha desqualificada como você. A frieza da expulsão não foi a de um pai disciplinando, mas a de um proprietário despejando um inquilino indesejado. Lembro-me da voz de Vanessa, suave e falsa, dizendo: Arthur, calma, ela é só uma criança, enquanto seus olhos brilhavam de satisfação por me ver saindo da jogada. Em menos de meia hora, a mochila estava nas minhas costas, e a porta pesada e de madeira maciça bateu atrás de mim com um estrondo que selou não apenas minha saída, mas o juramento silencioso que fiz naquele portão. Eu vou voltar. Não para me vingar, mas para ter sucesso de uma forma tão inegável que ele sentirá na pele a dor da sua rejeição. Ele vai se chocar e eu não vou dizer uma palavra. Aquele portão fechado não era apenas o fim da minha infância. Era a linha de largada para a minha real educação. O que meu pai chamava de lar era, na verdade, uma prisão de expectativas tóxicas e cobranças emocionais constantes. Arthur era o típico homem de negócios obcecado pela imagem. Ele não era podre de rico, mas gastava cada centavo para parecer que era, vivendo permanentemente endividado, mas sempre de terno italiano e com o carro do ano, financiado em trocentas parcelas. Ele era um mestre na arte da fachada, e eu, sendo a antítese dessa superficialidade, sempre fui um incômodo existencial para ele. Meu irmão mais velho, Lucas, era o filho de ouro original, antes de Clara aparecer e roubar o trono de favorito. Lucas era 10 anos mais velho, seguiu a cartilha do pai à risca, fez direito na PUC, entrou no escritório de um amigo do pai e hoje vive uma vida segura, mas vazia, sustentada por uma mesmice confortável que Arthur tanto venerava. A ironia era que, embora Lucas fosse o sucessor, ele era completamente inepto para qualquer tipo de pensamento estratégico ou inovação real. Ele era bom em memorizar leis e parecer importante, mas péssimo em construir algo do zero. Eu, por outro lado, vivia imersa em códigos e algoritmos desde os 12 anos.
resolvendo problemas complexos de lógica que meu pai nem sequer conseguiria entender a premissa. Mas para ele, meu QI em tecnologia valia menos que a gravata de seda mais barata que ele usava. O favoritismo era uma doença crônica na nossa casa. Eu lembro claramente de um aniversário meu, aos 14 anos, quando pedi um curso de programação avançada online, que custava o equivalente a um par de sapatos de marca que Vanessa usava. Meu pai riu na minha cara. Você vai gastar dinheiro com isso? Aprenda a fazer algo útil, Helena. Algo que te deixe bonita para o casamento. Ninguém se casa com quem fica no escuro do quarto digitando códigos. No mesmo ano, Lucas ganhou um carro zero para ir e vir da faculdade. Um gasto infinitamente maior justificado pela necessidade de locomoção do herdeiro. Essa desproporção não me causava inveja, mas uma raiva fria e calculista. Entendi cedo que não valia a pena lutar pelo amor ou reconhecimento dele. Só valia a pena lutar pela minha independência absoluta. A expulsão não foi um choque de conteúdo, mas de timing. Eu estava planejando sair, mas não aos 16 anos e sem um tostão. O empurrão dele, contudo, foi o catalisador. Nas primeiras horas após a porta bater, andei sem rumo, sentindo o peso da minha mochila e o vazio no estômago. O que me salvou de um colapso imediato foi a memória da minha avó paterna, a única pessoa na família que me via e valorizava. Ela havia morrido 2 anos antes, mas me deixou um pequeno cofrinho, guardado secretamente no fundo de uma gaveta, com cerca de R$ 2.000, fruto de economias que ela fazia toda vez que me visitava. Era o meu primeiro capital semente. Com os R$ 2.000 da minha avó, eu não tinha luxo, mas tinha uma base para respirar. Meu primeiro passo cirúrgico, inspirado pela necessidade e pela minha já aguçada visão estratégica, foi entender que, para sumir do radar do meu pai e, ao mesmo tempo, me desenvolver, eu precisava de um ambiente onde a aparência não importasse. Optei por não ir para o interior, onde a notícia da minha desonra rapidamente se espalharia. Fui para a periferia da zona leste de São Paulo, um universo a quilômetros de distância do verniz social do meu pai, onde a luta era real e as pessoas, paradoxalmente, eram mais honestas. Eu aluguei um quartinho minúsculo e úmido em uma pensão precária, pagando adiantado os primeiros 2 meses. Minha jornada de 2 anos, dos 16 aos 18, foi uma maratona de sobrevivência que moldou o meu futuro. A retenção aqui não era na tela de um vídeo, mas na minha própria vida. Eu tinha que me segurar a cada dia. O dia começava às 5 da manhã. Meu primeiro emprego era limpando escritórios vazios no centro, das 6 às 10. O segundo e mais importante era à tarde, como assistente em um pequeno lan house de bairro, onde eu trocava horas de trabalho por acesso ilimitado à internet de alta velocidade e, crucialmente, a computadores que podiam rodar meus códigos. Na lan house, sob o cheiro de poeira e café requentado, eu devorei cursos online gratuitos, tutoriais de machine learning para iniciantes e fóruns de programadores independentes. Minha paixão não era apenas por códigos. Era por encontrar padrões onde o caos reinava. Eu comecei a aplicar a lógica de ML para prever pequenas tendências em jogos online e depois, secretamente, em mercados de nicho. Aos 17 anos, eu já havia dominado a criação de pequenos bots de automação para tarefas repetitivas. E meu primeiro cliente real foi o dono da Lan House, Sr. Paulo, um ex-professor de matemática que me tratava como uma filha. Ele precisava de um sistema simples para gerenciar o estoque de doces e refrigerantes e otimizar a rotação dos computadores. Eu construí um pequeno sistema de aprendizado de máquina que analisava os picos de demanda e a preferência dos clientes por horário. Em 3 meses, ele reduziu o desperdício em 20% e aumentou o lucro em 10%. Sr. Paulo não me pagou em dinheiro, mas me deu algo muito mais valioso: credibilidade. Foi ele quem me conectou a um pequeno empresário local que precisava de um site otimizado para vendas de produtos artesanais. Esse foi o meu verdadeiro ponto de virada. Comecei a construir sites simples, mas aplicando meus algoritmos básicos de otimização de SEO e engajamento. Eu transformava sites feios e lentos em máquinas de conversão. Meu preço era baixo, mas meu resultado era alto. Eu trabalhava 14 horas por dia, 6 dias por semana, mal comia, mas cada linha de código era um tijolo na muralha que eu estava erguendo entre o meu futuro e o meu passado. Aos 18, com o ensino médio concluído por supletivo à distância, eu tinha dinheiro suficiente para sair da pensão e alugar um conjugado. Minúsculo, mas só meu. E o mais importante, comprar o meu primeiro notebook potente, a verdadeira ferramenta do meu sucesso silencioso. O grande segredo do sucesso, o que meu pai, obcecado por cargos e títulos, jamais conseguiria entender, não estava em ostentar o sucesso, mas em construí-lo de forma invisível e exponencial. Eu não fui para a faculdade. Em vez disso, investi todo o meu capital acumulado, cerca de 15, 00,
em cursos e certificações online de ponta em Data Science e Machine Learning aplicados a nichos de mercado. Minha visão era simples. Se eu pudesse antecipar as tendências de consumo digital em um mercado emergente, eu não precisaria competir. Eu criaria o meu próprio espaço. A chave estava no padrão de retenção de dados, o verdadeiro ouro da era digital. Aos 20 anos, eu havia fundado, de forma completamente anônima, a Helena Tech, um nome genérico, mas que escondia uma mina de ouro. Meu foco inicial foi no mercado de infoprodutos e cursos de capacitação no Brasil, um mercado em franca ascensão e altamente volátil. Eu desenvolvi um modelo de aprendizado de máquina que analisava milhares de dados de engajamento, comentários, taxas de abertura de e-mail e duração de visualização de vídeos. Os mesmos princípios que tornam um dark channel viral, para prever com precisão quais temas explodiriam em popularidade nos próximos 6 meses. Era uma máquina de prever a próxima tendência viral no mercado de conhecimento. A estratégia era cirúrgica. Eu não criava os cursos. Eu encontrava experts de verdade em suas áreas, que geralmente eram péssimos em marketing e vendas. Oferecia a eles uma parceria onde eu cuidava de toda a estrutura digital, otimização de conteúdo e, o mais crucial, a previsão de demanda baseada em dados. Eles tinham o conhecimento, e eu tinha o algoritmo que garantia que esse conhecimento chegasse ao público certo, na hora certa, com a embalagem mais atraente, altamente viral. Eu mantinha uma participação majoritária em todos os projetos, mas o meu nome nunca aparecia. Eu era a sombra que operava a alavanca do crescimento. Minha identidade digital era uma fortaleza de anonimato. Trabalhei com pseudônimos, usei empresas de fachada para lidar com a burocracia e mantive todos os meus encontros profissionais por videoconferência, com um fundo desfocado e uma voz cuidadosamente modulada em gravações, para não deixar rastros. Eu era a consultora H, a lenda no mercado de infoprodutos que garantia resultados de 7 dígitos. Meu pai, Arthur, ainda estava preocupado em financiar o carro mais novo da sua nova esposa e pagar a mesada do seu filho de ouro, Lucas, que havia engravidado a namorada e pedia ajuda a cada 2 meses. Ele ainda frequentava os mesmos jantares de networking vazios, discutindo os mesmos negócios medíocres, sem saber que sua filha, fracassada, estava silenciosamente redefinindo o conceito de sucesso no país, usando exatamente o tipo de inteligência que ele desprezou. O meu sucesso era a minha arma, e o anonimato, o meu escudo. Aos 24 anos, o sucesso já não era apenas uma questão de sobrevivência. Era um poder silencioso. O algoritmo que eu havia desenvolvido se aprimorou a um nível de precisão assustadora, não apenas prevendo tendências de mercado, mas também identificando gaps de nicho que ninguém estava preenchendo. Foi nesse ponto que eu decidi dar um passo além. Saí do mercado de infoprodutos, que se tornava saturado, e migrei para o setor de otimização de logística para e-commerce de pequeno e médio porte. O Brasil, com seus desafios geográficos e de infraestrutura, era o cenário perfeito para aplicar minha lógica de machine learning. A ideia era simples: criar um software de gestão de rotas e predição de falhas na cadeia de suprimentos, usando dados de tráfego em tempo real, meteorologia e até mesmo variáveis socioculturais que afetam a entrega em regiões específicas. Nenhuma grande empresa de logística faria isso de forma customizada para os pequenos. Eu fiz. A Helena Tech se tornou de um dia para o outro um hub de consultoria especializada, cobrando taxas de sucesso altíssimas, mas garantindo aos meus clientes uma redução média de 25% nos custos operacionais e de entrega. O dinheiro começou a entrar em volumes que sequer cabiam na minha imaginação de adolescente despejada. Meu patrimônio líquido superou a casa hipotecada do meu pai em questão de meses. Aos 25 anos, eu era milionária em reais, com a estabilidade e a discrição de um fantasma no sistema. Foi então que senti a necessidade de ancorar esse sucesso em algo tangível, inegável. Um símbolo do meu triunfo que, um dia, faria a rejeição do meu pai parecer a mais estúpida e cara decisão de sua vida. O mercado imobiliário de luxo. No Brasil, especialmente em condomínios fechados de altíssimo padrão, era o lugar perfeito para fazer essa declaração silenciosa. Eu comprei uma propriedade na Granja Viana, uma área que meu pai costumava ostentar que visitava apenas para ver o lado de fora dos condomínios, mas jamais poderia pagar. Não comprei uma casa, comprei uma obra-prima arquitetônica, uma residência moderna, toda em vidro e concreto aparente,
com uma vista panorâmica de São Paulo e um sistema de automação residencial que eu mesma configurei. Ela era completamente invisível da rua, protegida por muros altos e vegetação densa, mas a grandiosidade era inquestionável. E ela era minha. Paga à vista. A escritura não estava no meu nome de batismo, Helena Silva, mas sim em nome de uma das minhas holdings, HS Capital, um passo extra para manter meu anonimato. A casa não era para morar, inicialmente. Era meu monumento à liberdade e o artefato para o choque. A vida continuou, e meu pai permaneceu uma figura distante, um eco de dor que eu havia silenciado com trabalho e sucesso. Eu tinha 27 anos quando o destino, com sua ironia sádica, começou a orquestrar a convergência. Eu havia saído do meu isolamento autoimposto, decidindo morar na minha obra-prima, e era agora a proprietária de uma das residências mais impressionantes daquela região. Minha única conexão social era com a Silvia, a corretora de imóveis, de luxo que havia intermediado a compra, e que se tornou uma amiga próxima e confidente, a única pessoa que sabia a história completa, mas que me tratava com o respeito que meu próprio sangue havia negado. Silvia me chamava de Helena da HS e mantinha meu segredo com uma lealdade profissional impecável. Foi Silvia quem, involuntariamente, trouxe o caos de volta à minha vida, um caos necessário para o grande clímax. Ela me ligou em uma tarde de quinta-feira, visivelmente perturbada. Helena, você não vai acreditar em quem ligou. Seu pai. Meu coração gelou, mas minha voz permaneceu calma. Arthur, o meu pai, havia procurado Silvia. Acontece que a vida de fachada de Arthur estava desmoronando. A empresa dele, que operava, com modelos de gestão ultrapassados e sem o menor traço de inovação tecnológica, claro, estava à beira da falência. Ele devia aos bancos, a fornecedores e, o pior, a sua nova esposa Vanessa, que havia percebido o cheiro de falência, estava preparando o divórcio. Desesperado, Arthur estava vendendo tudo o que podia, incluindo a casa onde me expulsou, para tentar estancar a sangria. Ele precisava de cash rápido e estava procurando uma propriedade de alto valor para lavar o pouco dinheiro que lhe restava e tentar dar uma nova cartada. Silvia, sendo uma das corretoras mais requisitadas, estava no topo de sua lista de contatos. Ele estava à caça de propriedades exclusivas, aquelas que apenas os muito ricos compravam, na esperança de encontrar um investidor anjo que o tirasse do buraco. Silvia, sabendo da minha história, estava em um dilema moral. Eu, no entanto, via a abertura. A armadilha perfeita para o choque que eu havia prometido a mim mesma 20 anos antes. Silvia, eu disse, com um sorriso frio que a corretora conseguia sentir pela linha. Você vai fazer exatamente o que ele pedir. Diga que você tem um cliente. Misterioso com uma casa que vai salvá-lo, mas que este cliente só negocia com cash e exige discrição absoluta. Marque um encontro, mas não na minha casa. Marque em um café próximo, no bairro dele. E diga que a proposta é irrecusável. A isca está lançada. O rato está entrando no labirinto que eu construí. Silvia, entendendo o peso daquele momento, aceitou de imediato. Aquele encontro de negócios seria o fio que o puxaria diretamente para a minha órbita. E eu assistiria ao espetáculo de seu desespero de camarote. O preço da rejeição estava prestes a ser cobrado, não em dinheiro, mas em humilhação silenciosa. O encontro no café foi um exercício de controle emocional e teatro narrativo. Arthur estava vestido com um terno barato, mas ainda tentando manter a pose de empresário bem-sucedido. Ele falou com Silvia por quase 1 hora, descrevendo sua situação financeira como um pequeno revés temporário e reclamando da deslealdade de Vanessa. Silvia, seguindo meu roteiro à risca, manteve-se profissional e distante. No final, ela apresentou o que chamou de o investimento salvador. A chance de ele intermediar a venda de uma propriedade para um investidor de altíssimo poder aquisitivo, recebendo uma comissão que por si só o tiraria do buraco. Arthur lambeu os lábios. O valor da comissão era obsceno, o suficiente para pagar suas dívidas mais urgentes. Ele perguntou quem era o cliente. Silvia apenas sorriu e disse: o cliente é extremamente reservado. Ele só negocia pelo nome da HS Capital. Você vai se encontrar com o assessor dele na propriedade amanhã. Esteja lá pontualmente às 10 da manhã. A isca funcionou. A curiosidade e a ganância de Arthur anularam qualquer traço de cautela que pudesse ter restado. Ele estava obcecado com o número e o status de ter um cliente que lidava com a misteriosa HS Capital, a empresa que, sem ele saber, era controlada pela filha que ele descartou. Eu não iria ao encontro. Mandei meu braço direito, um programador brilhante chamado Daniel, para fazer o papel de assessor, com a instrução de ser frio, direto e esmagadoramente profissional.
Eu, por outro lado, estaria na casa, na minha suíte privativa, assistindo a tudo por meio das câmeras de segurança. Uma plateia de uma só pessoa para a peça de teatro mais importante da minha vida. Eu queria ver a reação dele. O grande dia chegou. Daniel recebeu Arthur no portão do condomínio, que era tão exclusivo que a entrada já exigia uma autorização de segurança de 15 minutos. Arthur, já visivelmente nervoso pela pompa, seguiu Daniel na sua picape financiada, em direção à minha casa. O trajeto dentro do condomínio era longo, cheio de mansões suntuosas, e Arthur ficou cada vez mais impressionado, ou melhor, agressivamente invejoso. A câmera de segurança frontal capturou a cena. A picape dele parou em frente ao portão de aço escovado da minha casa. Meu pai saiu do carro, e a primeira coisa que ele viu foi a imponência da fachada minimalista e a placa discreta que dizia apenas HS. O choque foi instantâneo, mas ainda era de inveja. Que cliente é esse, Daniel? Isso não é uma casa. É uma fortaleza de bilionário, ele murmurou. O clímax estava prestes a se desenrolar, e eu estava no controle total, observando a expressão de Arthur na tela como se fosse um dado em meu algoritmo. O olhar dele estava fixo na imponência da arquitetura. Mas eu sabia que a verdadeira polêmica surgiria quando ele soubesse quem era a dona daquele império. Daniel, seguindo o plano, levou Arthur diretamente para a sala de estar. Um espaço que parecia flutuar sobre a piscina de borda infinita, com paredes de vidro que revelavam a paisagem exuberante. Arthur mal conseguia parar de olhar em volta, a ganância se misturando ao espanto. Daniel, este cliente não precisa de comissão. Este cliente pode me ajudar a... Ele começou, tentando virar o jogo para obter um empréstimo, um traço previsível de seu caráter. Daniel o interrompeu friamente. Senhor Arthur, o cliente não lida com caridade ou empréstimos. A única proposta é de negócio. E antes de continuarmos, é imperativo que você entenda com quem está falando. O cliente fará uma aparição rápida para fechar o aperto de mão. A sala de estar tinha um segundo andar, que era a minha ala privativa. A grande jogada era descer a imponente escadaria de metal, no momento exato em que ele estivesse no ápice da sua súplica. Eu dei o comando. A porta do meu escritório se abriu, e eu comecei a descer, vestida com um conjunto de seda branco, simples, mas elegantíssimo, com uma postura que os 16 anos de dor haviam forjado em mim. O som dos meus saltos na escada de metal foi o prelúdio. A cabeça de Arthur se virou primeiro, lentamente, quase como se ele estivesse processando a arquitetura da casa. Quando ele me viu, a princípio, ele viu apenas uma empresária jovem e bem-sucedida, a dona do poder. Ele sorriu, o sorriso forçado de bajulação que ele usava para superiores. Então, o reconhecimento o atingiu. O sorriso morreu em seu rosto, substituído por um vazio atordoado. Seus olhos se arregalaram, a pele dele ficou pálida, e ele cambaleou, precisando se apoiar em um sofá de design caríssimo. O choque de ver a filha que ele jogou na rua, a fracassada que ele desprezou, ali, dona daquele castelo, era uma visão que me deu uma satisfação fria, a vingança silenciosa que eu esperava. Ele gaguejou, incapaz de dizer meu nome. Helena, o que você está fazendo aqui? Onde você mora? A pergunta de Arthur, carregada de incredulidade e horror, era a resposta para 20 anos de dor. Onde você mora? A minha resposta foi a mais agressiva e polêmica que ele poderia ter ouvido, porque era a verdade nua e crua, sem sentimentalismos. Eu terminei de descer as escadas e parei a 2 metros dele, mantendo o distanciamento físico e emocional. Daniel permaneceu em silêncio como um guarda-costas impassível. Olhei para Arthur, não com raiva, mas com uma indiferença clínica que doeu muito mais do que qualquer grito poderia causar. Eu moro aqui, Arthur. Meu nome é Helena e eu sou a proprietária da HS Capital. Você está tentando vender sua antiga casa para fechar um negócio com a filha que você expulsou. A respiração dele falhou. Ele olhou para Daniel, depois para a sala, para mim, em uma espiral de negação e aceitação. A fachada que ele tentou manter por décadas ruiu naquele instante. O homem que pregava sobre status e valor de nome estava diante da prova viva de que o verdadeiro sucesso nasce da meritocracia silenciosa, não do sobrenome. Ele tentou, pateticamente, recuperar o controle. Filha, eu pensei que você tivesse entendido. Aquilo foi para te dar um empurrão. Eu sabia que você tinha potencial. Eu ri, um som seco e sem humor. Não, Arthur. Não tente reescrever a história. Aquilo foi rejeição, desprezo. Eu era um embaraço para a sua nova família de fachada. E se eu tenho potencial, foi porque eu o desenvolvi na sarjeta, sem a sua ajuda, sem o seu nome, sem o seu dinheiro. Você me ensinou a sobreviver, mas por exclusão. Eu fiz um gesto para Daniel. Daniel, por favor, retire o Sr. Arthur. Diga a Silvia para descontinuar o contato. Não haverá negócio. E Arthur, não se preocupe com a comissão. O seu choque é o pagamento mais do que suficiente. Ele tentou argumentar, implorar,
talvez até pedir perdão, mas as palavras saíam desconexas. Ele me chamou de filha ingrata, depois de gênio da família, oscilando entre a agressividade e a bajulação. Eu não o ouvi. Simplesmente me virei e entrei no meu escritório de vidro, deixando Daniel para lidar com o que restava do meu pai. Da janela, assisti enquanto Arthur era escoltado para fora da minha propriedade. Ele não olhou para trás. Ele estava destruído. Não por eu ser rica, mas por eu ser rica por conta própria. E anônima, provando que ele estava errado em tudo que valorizava. A dor de ter que se humilhar diante de quem ele humilhou era o preço daquela comissão negada. Os dias que se seguiram foram de uma paz estranha, a calmaria que sucede à tempestade de emoções. Eu não recebi mais ligações. Sylvia confirmou que Arthur estava destruído, sua empresa havia decretado falência e ele havia perdido a casa e a nova esposa em poucas semanas. O universo, ou talvez a minha indiferença estratégica, havia reajustado a conta. A vingança, eu percebi, não estava em vê-lo sofrer, mas em rejeitar o poder que ele tentava exercer sobre mim. O verdadeiro sucesso não era a casa de vidro, mas a liberdade de poder dizer não à pessoa que um dia teve o poder de determinar se eu teria um teto sobre a cabeça. Aos 28 anos, eu tinha tudo o que ele sonhava ter, mas sem a dívida emocional ou financeira que o atormentava. A minha história, que começou com a porta batendo na minha cara aos 16, se transformou na chave de um império construído tijolo por tijolo, linha de código por linha de código. Eu vendi a casa pouco tempo depois do encontro. Afinal, ela havia cumprido o seu propósito. Era um símbolo, um artefato narrativo, mas não o meu lar. Eu comprei um sítio mais reservado no interior de São Paulo, onde posso trabalhar com meus algoritmos e a natureza, longe do burburinho social que meu pai tanto ansiava. O mais importante é a resolução interna. Eu não guardo mais ódio ou rancor, apenas uma gratidão amarga pela lição que ele me deu. A única pessoa que pode te dar a liberdade é você mesma. A máquina de aprendizado que eu construí não serve apenas para prever o mercado. Ela me ensinou que os padrões de sucesso são quase sempre os mesmos. Esforço silencioso, foco onde ninguém está olhando e a coragem de rejeitar a validação externa. Meu pai vive hoje com o meu irmão Lucas, que, embora tenha a pose, também está endividado e frustrado com a vida de advogado medíocre que ele escolheu. Eles não têm ideia do que eu faço ou de onde eu estou. A minha invisibilidade é a minha maior riqueza. A história deles é a de dois homens que esperaram o sucesso cair do céu ou ser concedido por herança. A minha é a de uma mulher que o construiu de baixo para cima, com as mãos sujas e a mente afiada. Eu sou a prova de que a rejeição pode ser o maior presente. Olho para trás e vejo que ele me expulsou do inferno dele para que eu pudesse construir o meu paraíso. E ele jamais saberá onde eu moro de verdade, porque meu verdadeiro lar está na minha independência. A lição final do algoritmo é que o sucesso não se mede pela velocidade da ascensão, mas pela força do seu alicerce. Eu poderia ter usado minha fortuna para humilhá-lo publicamente, para comprar a casa dele e transformá-la em um estacionamento. Mas isso seria a vingança dele. A minha vingança foi a indiferença. Eu não precisava provar nada, apenas ser a prova. A HS Capital cresceu e se tornou um unicórnio no setor de tecnologia logística, e eu a vendi recentemente para um fundo de investimento americano por uma quantia que me garantiu a aposentadoria antes dos 30. Mas continuo trabalhando porque o desafio é a minha verdadeira paixão. Não há nada mais satisfatório do que ver o meu pai, preso ao ciclo vicioso da aparência e do fracasso, sem jamais saber que o maior gênio da sua linhagem, aquele que poderia tê-lo salvado, é a filha que ele descartou. Eu me tornei o que ele mais valorizava, o sucesso financeiro, e o que ele mais desprezava, o intelecto silencioso. A ironia final é que, mesmo que ele visse a casa novamente, mesmo que ele soubesse do meu império, ele nunca entenderia o como eu fiz. Ele nunca entenderia que o código mais complexo que eu escrevi não estava no meu software, mas na minha vida. O algoritmo da minha jornada era simples. Dor exponencialmente transformada em foco. Aquele dia na soleira, aos 16 anos, não foi o fim da minha vida. Foi o reset que me permitiu codificar um novo destino. Um destino onde o meu valor é definido pelos meus resultados, e não pelo meu sobrenome ou pelo meu sangue. E se você está aqui, sentindo o peso de uma rejeição ou desvalorização, entenda. A sua história não é determinada por quem te expulsa, mas pela casa que você decide construir para si mesmo. A minha casa hoje é feita de liberdade inegociável, e esse é um endereço que meu pai jamais conseguirá encontrar no GPS da sua ambição vazia. A única coisa que ele verá é a sua própria imagem, refletida nos destroços da sua arrogância.